lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o oitavo e penúltimo episódio da primeira temporada de What If, que foi ao ar nessa quarta-feira, dia 29, e trouxe aí o nosso Ultron, que a gente tanto esperava, e temos muito pra falar desse episódio, que foi assim... Mas antes, lembrando vocês que todas as quartas-feiras, bem cedinho, eu tô aqui no canal falando de What If e também de outras séries da Marvel. E lógico, outras séries que não só da Marvel aqui no canal. Então se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, esse episódio, como que eu poderia descrever melhor ele? Épico! Eu já tinha comentado em algum dos vídeos aqui que eu realmente acreditava que os dois últimos episódios ia ser pra essa finalização, e de fato vai ser. Esse episódio não é um episódio de final aberto, como a gente tinha visto em alguns dos outros episódios. A gente já imaginava que eles iriam se conectar de alguma forma, e se conectam, já vou falar aqui, mas ele realmente vai ter uma continuação. Veremos lá no nono episódio a finalização dessa história. E pergunta assim... como? Porque assim, esse episódio, ele colocou a devastação, né, não só do planeta, mas do universo de uma forma geral, numa proporção muito grande da qual a Marvel não tinha trabalhado até então. Na realidade, assim, a gente achava que a coisa mais absurda que iria acontecer seria Vingadores Ultimato e Guerra Infinita, mas assim, a gente vê que a Marvel cada vez mais está escalonando a coisa. Mas uma coisa que me surpreendeu muito nesse episódio do Ultron foi justamente ver como as joias do infinito fortaleceram muito ele, e como outras, eu vou colocar criaturas, né, de uma forma geral, que não o Thanos, ainda usar essas joias é algo muito problemático. Por que eu tô falando isso? Quando a gente assistiu o Loki, não sei se vocês assistiram, tem um certo momento, e aí isso não é um spoiler caso você ainda vá assistir, em que o Loki, ele tá tentando recuperar o Tesseract e tá numa gaveta, e a gente vê várias joias do infinito ali. E na época, quando eu vi isso, eu pensei assim, pô, é a Marvel basicamente dizendo assim, que as joias, elas nem são mais a coisa mais poderosa ali, que elas basicamente se tornaram peso de papel, né? A coisa vai aumentar muito mais. Mas esse episódio de What If, ele me trouxe um questionamento diferente, que é, as joias, elas têm um poder enorme, mas dependendo da mão de quem cair essas joias, o estrago pode ser absurdo. E a gente vê esse estrago aqui. E é muito interessante isso, principalmente na cena em que a gente vê o Ultron detonando Thanos sem mais nem menos. O cara, ele se teletransporta, tem toda aquela entrada do Thanos, né, com a fumacinha que a gente já tinha visto nos filmes dos Vingadores, e aí ele só corta ali ele no meio, acabou. Tudo que a gente tinha visto em Ultimato, de nossa, todo mundo tentando matar o Thanos, tá certo que assim, ele também não tava com todas as joias, então ele não estava ainda extremamente poderoso, e um dos questionamentos que eu tinha levantado é como que eles iriam conectar todas as histórias, inclusive daquele Thanos que tava ali na porta de Wakanda, faltando só a joia da mente. Esse Thanos que a gente vê aqui, ele também só falta a joia da mente, e por isso ele vai atrás ali do Ultron, mas ele não é o Thanos zumbi. Então não sei se é de alguma forma uma conexão, mas eu sei que assim, o fim dele foi trágico e simples, sabe? Mas talvez também seja uma forma só de mostrar a repetição dessa história, principalmente porque a gente tá falando de multiverso, e agora esse Ultron, ele ultrapassou, né, as barreiras do multiverso. E quando eu falo sobre a magnitude do poder do Ultron, eu realmente fiquei muito impressionada, porque assim, a gente vê a destruição do universo, sabe? E devo confessar que achei muito interessante a batalha dele com a Capitã Marvel, porque cada vez mais a Marvel vem mostrando pra gente na sutileza como que ela é poderosa, porque ele exterminou vários outros Vingadores, outros heróis aí, que foi muito rápido. A Capitã Marvel foi a única que deu uma canseira ali nele realmente, mesmo que ela também tenha tido seu fim ali, ainda assim ela conseguiu ter uma batalha muito grande, o que diz muito também, inclusive, sobre Vingadores Ultimato, que a gente tinha falado, a Capitã Marvel apareceu pouco porque se ela detonasse ali o Thanos em um estalo, ela conseguiria, né, ao invés dele dizimar o mundo, ela dizimava o Thanos, e aqui a gente tem a prova disso, um ser muito mais poderoso que o Thanos, com todas as joias do infinito, ela deu uma canseirinha nele e tudo mais. Eu acho importante ficar de olho nisso, porque essa nova fase da Marvel, como eu falei, tem aumentado a proporção, tô falando dos filmes, não da animação necessariamente,
e eu acho que isso também diz muito de como eles vão aproveitar a personagem nessa fase que a gente tá acompanhando conforme as coisas estão crescendo aí. E gostei muito que a gente viu finalmente o Vigia em ação, falando em força, né? Tá aí mais um exemplo de seres extremamente poderosos, porque da mesma forma que eu tô falando que a Capitã Marvel ela deu uma canseira, o Vigia saiu vivo. Lógico, ele teve dificuldade e tudo mais, mas ele saiu vivo. Achei assim absurdo o poder do personagem. Gostaria de ver mais ele, inclusive no universo cinematográfico da Marvel, inclusive conforme eles vêm trazendo, né, mais outras entidades da Marvel, acho que o Vigia seria uma boa adição nessa nova fase. Então eu realmente espero que eles utilizem coisas do que a gente tá vendo aqui em What If, não necessariamente as histórias em si, mas trazer talvez alguns personagens, como por exemplo, eu não reclamaria se a gente visse um Doutor Estranho do Mal ali, ou a Agente Carter como a Capitã América, não ia reclamar, mas gostei muito porque esse episódio é a premissa dessa interferência dele, né? Ele tem aquele juramento que ele não pode interferir. O Doutor Estranho até dá uma brincadinha ali com ele, fala, eu quero ouvir você falar que vai furar seu juramento e tudo mais. E de fato veremos isso no próximo episódio. Outras coisas que eu também queria falar com relação a esse episódio é que eu gostei muito, de novo aí, da dinâmica da Nath com o Clint. Eu gosto muito deles e eles também pegaram um lado sentimental, porque a gente vê a desmotivação do Clint que vinha sendo construída ali no MCU e tudo mais. E aqui, de fato, apesar da gente não estar ali naquele momento em que a Natasha morre, a gente vê um momento bem similar de quando a Nath tá segurando a mão dele e ele pede pra soltar, que ele não tem mais vontade de viver e tudo mais. E também gostei que eles retornaram o Zola. Preciso confessar que, para o Zola, gente, assim, minha memória é minha pior inimiga. Fui pedir ajuda para os universitários. Eu conversei com o Gabriel do Nerdland hoje de manhã para relembrar onde que o Zola tinha sido utilizado, porque eu lembrava que a gente tinha visto o cientista careca em algum momento. E ele me relembrou esses momentos e gostei muito de como ele foi utilizado aqui. Eu confesso que eu não lembrava dele sendo utilizado na versão digital, que foi algo que aconteceu em Capitão América 2, como o Gabriel me lembrou. Mas devo dizer que me deixa uma grande curiosidade aí, né? Como que eles vão trazer a junção das histórias. Antes eu imaginava que talvez os Ultrons que a gente estava vendo seriam Ultrons de Wakanda, que o Killmonger supostamente poderia ter feito, já que ele ficou com os robôs que o Stark criou a partir do projeto dele. E eu confesso que agora assistindo, né, eles até constroem uma premissa parecida no sentido de a construção de um sonho e tudo mais, mas a gente vê aqui que é inteiramente a história do Ultron. Então, a partir disso, eu acho que o Killmonger, ele vai ter a redenção dele, né? Porque apesar do episódio dele ter construído ele como um grande vilão e manter esse anti-herói, né, que ele é, no final das contas, já que a gente vai ter essa colisão de universos, como a gente viu, né, que o Vigia pediu ajuda ali pro Doutor Estranho. Eu acredito que o exército dos robôs do Killmonger podem acabar utilizando ali a assistência do Zola e ficar tipo uma guerra de robôs, sabe? Mas realmente eu tô muito curiosa de ver como que tudo isso vai acontecer do que a gente viu até agora. E eu sei que a Marvel vai fazer isso com a maior perfeição do mundo. E tenho que dizer assim, né, gente? Esse episódio ele coloca a expectativa lá em cima, porque como o próprio Vigia começa narrando esse episódio, ele fala que sim, nós vimos coisas devastadoras no universo cinematográfico da Marvel, mas que essa história ia ser mais trágica do que a gente tinha visto. E é como eu falei no início do vídeo, cada vez mais a gente tá vendo a coisa aumentar. E a gente sabe que tem uma segunda temporada de What If. Eu fico imaginando o que eles vão trazer, né, nessa segunda temporada. Mas eu quero saber de vocês, como vocês acham que cada universo do que a gente viu até agora vai se conectar com tudo isso e como vocês acham que o Ultron vai ser derrotado. Será que ele vai ser derrotado? Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!